Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Departamento Zero, um podcast onde falamos sobre departamentos invisíveis ou departamentos que não existem. Hoje vamos falar sobre front office e back office, dois departamentos muito importantes dentro de uma estrutura. Comigo tenho o João Leitão. Olá João, como é que estás? Estou bem, e tu? Estou mais ou menos. Estás um bocadinho escaldado. A praia não correu muito bem ontem. Estou aqui com um escaldão um bocadinho complexo, portanto... Estou a ver que sim. Hoje é à base de Bepantene e um bocadinho de gelo para ver se consigo controlar aqui, os calores. Mas valeu a pena, suponho. Valeu a pena, sim, valeu. Começou um bocadinho nublado e eu acho que o problema começou logo aí, mas agora já estou a ficar melhor. Ok, isso é que é importante. Exatamente, muito bem. João, hoje vamos falar sobre dois departamentos muito importantes, de extrema importância, diria eu, e que muitas vezes acabam por ser um bocadinho desvalorizados, e que devem ser provavelmente dois departamentos que devem ser muito bem trabalhados logo desde o início. Quando digo o início de um projeto, de abertura de uma clínica, que é os exemplos que vamos dar aqui hoje. Se calhar começamos aqui a conversa por te perguntar a ti diretamente o que é que tu procuras a nível de atendimento quando entras dentro de uma clínica. Assumimos que já fizeste um ponto de contacto, a primeira vez que entras dentro da clínica, o que é que procuras? Acho que, e voltando atrás, dentro de uma clínica, eu acho que em qualquer estabelecimento Sim, de atendimento ao público, nós gostamos de dar aqui os exemplos das clínicas, até porque é a experiência mais próxima que temos, mas seja uma clínica, seja um restaurante, seja o que for, eu procuro ser bem atendido e sentir que a minha entrada é uma presença. Ou seja, não gosto de me sentir ignorado. E acho que as pessoas, no geral, não gostam. E, mais concretamente, numa clínica, quando eu chego, não me quero sentir um fantasma, não quero sentir invisível e quero ter logo aqui uma atenção especial à minha chegada e sentir que as coisas estão controladas. Ou seja, eu pelo menos tenho essa, não sei se é uma insegurança, mas acontece muito isso, que é, eu chego e penso, bem, eles vão se esquecer de mim, ninguém se vai lembrar e eu vou ficar aqui uma hora à espera de entrar, por exemplo. E uma coisa que me dá imenso conforto é, ok, o check-in está feito, eles já sabem que eu estou aqui e vão avisar já ao médico. Porque há sempre este medo de, vou-me sentar aqui na sala de espera e ninguém se vai lembrar de mim e vai passar uma hora. Ok. Tocaste aí num ponto importante que era ser bem recebido ou não te sentires um fantasma. É interessante que há muitas pessoas que têm esse perfil, o teu perfil, de quererem ser bem entendidas, de modo geral, mas se calhar há muito aquelas pessoas que são, olha, não quero que me chateiem tanto, faço o meu check-in e vou-me sentar. Eu acho também parte de uma das valências de quem está no front office é conseguir ler o cliente, não é? Porque há muito aquele cliente que se calhar até quer passar despercebido, mas que ao mesmo tempo quer estar a aguardar o tempo que lhe compete, que é necessário, não passar muito para além disso. E também há uma questão que eu acho que vai depender muito do tipo de clínica, do tipo de negócio, do tipo de automatização que tu também tens. Ou seja, vou dar um exemplo. Hoje em dia tu vais a um hospital privado em Lisboa e tu tens a senha e tu quase consegues fazer tudo sem ter contacto com ninguém. Podes escolher, podes tirar uma senha e falar com as pessoas ou até consegues fazer tudo automaticamente. E aí até é interessante porque dás essas duas opções. Mas acima de tudo, o que eu acho que estava a dizer era, não me quero sentir especial, nem quer que esteja um concierge, uma pessoa a abrir uma porta e a desejar-me bom dia. Eu quero assegurar que a minha presença foi registada. Claro. As pessoas já sabem, ou a clínica já sabe que eu lá estou e o meu processo vai ser encaminhado. Ou seja, essa insegurança de ficar perdido e depois estou lá uma hora e dizer-me, mas já estava cá. Já estava cá, exato. Mas é assim, eu acho que também há uma coisa inerente que é, não estás à espera de ser super bem recebido, mas se pagares por isso, acho que não tem qualquer problema em haver esse plus, não é? É a mesma coisa, se fores para um hotel de 5 estrelas, o que é expectável é que quando chegues lá, tens alguém que te leva logo um paninho para tu limpares as mãos, dou-te logo um cocktail, o que é que seja. Portanto, quando se fala em pagar para ter algo de diferenciado, acho que essa forma de receber e essa experiência está inerente, portanto é perfeitamente normal. Mas sim, eu percebo perfeitamente o que tu disseste e partilho obviamente também dessa informação, que é, eu quando entro, ok, eu estou aqui, quero que me tratem pelo nome, quero que saibam que eu estou aqui, vou-me sentar e pronto, obviamente depois aguardo. Mas esta parte da leitura que eu dizia, acho que é muito importante, porque, lá está, se as pessoas quiserem sentir um bocadinho mais no cantinho delas, não serem muito incomodadas e se calhar abrir o computador e ficar na sala de espera a trabalhar um bocadinho e depois quando a assistente vier para chamar, entrar dentro da consulta. Portanto, diz João. Não, ia dizer que
acho que em pouco tempo já começamos a decifrar aqui que isto é super complexo. Exato. E que às vezes esta parte do front office é muito mais exigente do que nós achamos. E eu acho que deve ser uma grande dificuldade para as clínicas ou para estes negócios. Às vezes é tipo, ok, arranjar uma pessoa para o front office é fácil. Sim, basta ser uma menina bonita ou um rapaz com o cabelo loiro e olhos azuis. Vai para além disso, não é? Eu acho que é preciso muita inteligência para saber ler a sala, para saber ler a pessoa que está à nossa frente e conseguir dar esse entendimento. Até ia perguntar a ti, por exemplo, estás super confortável que as pessoas metam conversa contigo e gostas que te metam conversa contigo ou não? E, aliás, sentes que há diferença entre... Aliás, um bom atendimento significa uma pessoa que meta conversa contigo e que fala muito contigo, ou um bom atendimento é uma coisa completamente diferente? Eu acho que vai muito para além disso. Eu vou dar o exemplo que dou muitas vezes. Eu quando chamo Uber, enfim, qualquer que seja o transporte, um táxi, não pouco importa, eu tenho o perfil de sentar-me e não querer que as pessoas me incomodem muito. Como motorista não me incomoda muito. Pode-me perguntar se está tudo bem, do ar-condicionado, se há uma coisa que preciso. Acho que esse conforto é interessante, mas não sou do tipo de pessoa que goste de depois fazer um bocadinho de sala. Mas por outro lado, eu acho que existem muitas outras pessoas que estão confortáveis em falar e que gostam de falar. Agora, lá está, remetendo isto aqui para o motorista, o que é que acontece? O motorista pode ler os sinais. Se fizer uma, duas perguntas e se a resposta for sim ou não, ele já percebeu exatamente o que é que vai acontecer. Portanto, transpondo isto para o universo do front office de uma clínica. Acho que o paciente, se expuser logo a sua forma de estar e de ser, quem estiver do outro lado pode ler esses sinais, daí ser tão complexo, não é? E perceber se quer mais ou menos conversa, e acho que parte um bocadinho por aí. O meu perfil não é de falar, mas se calhar a Dona Alzira vai gostar muito de falar sobre as netinhas, e isso acontece de certeza absoluta, e aliás nós já assistimos isso várias vezes, que há esse conforto, essa relação de empatia que muitas vezes é criado pelo front office, e daí ser tão importante de ter as pessoas bem preparadas e com os alicerces certos para conseguir fazer essa moldagem. Portanto, para mim um bom atendimento é o atendimento que é ajustado àquilo que é a minha essência, àquilo que é o meu perfil de consumidor. E lá está, parte de quem está à minha frente conseguir ler esses sinais. Se eu for um paciente que já frequenta aquela clínica durante algum tempo, eu acho que se calhar seria interessante que a pessoa que estiver lá já sabe, olha, o Nuno Gonçalves é o tipo que se calhar não quer tanta conversa, quer que se sentar e vai estar a trabalhar. Se calhar o que ele vai precisar mesmo é que perguntem se quer a senha do Wi-Fi, ou se quer um copo de água, ou se quer um chá. O Nuno vai valorizar isso. Agora, se for outra pessoa, se for o João, se calhar, no teu caso, qual é que é o tipo de perfil que tu te identificas mais? É o perfil parecido ao meu ou diferente? Vai depender do dia. Ok. No meu caso em concreto, ou seja... É como acordas de manhã. É exatamente. A sério? Eu falando, por exemplo, também aqui no exemplo do Uber, há dias em que eu chego ao Uber e eu entro, digo bom dia e tipo, ponho-me logo no telefone ou no computador, se tiver que trabalhar, e há dias em que, se for preciso, pergunto a vida toda da pessoa, sério? Há quanto tempo é que... Pronto, ok. E está em Lisboa, o que for. Mas sim, é muito isso. Acho que vai depender muito. Daí, mais uma vez, reforçando a importância de a pessoa que faz o atendimento ao público ter esta capacidade de leitura, de perceber qual é o mood da pessoa que está à frente e adaptar-se. Mas, no entanto, deixar que acho que é importante salvaguardar as regras de boa educação. Ou seja, e até olhando para o teu perfil, pronto, tu se calhar não gostas nunca de meter muita conversa ou queres estar na tua quando estás a fazer a viagem. Mas, se o condutor não te disser bom dia nem fizer uma ou duas perguntas, se calhar fica, este tipo é muito seco. Claro. Não é? Por isso... Por exemplo, se eu estiver a entrar e se já estiver a dar uma música de rádio, se me perguntarem se quer uma estação específica ou se quer um tipo de música, é uma coisa que eu vou gostar muito, e se ficar por ali a nossa conversa, para mim está ótimo. Exato. Portanto, eu acho que é isso, é ler o cliente. Queria-te então fazer uma pergunta que é, ou seja, obviamente que tu quando vais a um sítio, seja um restaurante, seja usares uma aplicação, seja ires a uma clínica, valorizas imenso a qualidade do serviço ou do produto, não é? Acredito que se calhar em primeiro lugar esteja para ti o ires ao dentista, o dentista ser bom, mas a forma como és tratado, o atendimento é um fator determinante para ti, ou seja, há restaurantes que, por exemplo, que tu gostas imenso da comida, mas que não vais porque sentes que o serviço não acompanha, ou uma clínica? É uma pergunta engraçada essa. Já sabia que me ias perguntar isso. Se me perguntasse, eu te ia perguntar a ti, de certeza, porque
É interessante essa pergunta. Vamos falar aqui um bocadinho sobre restaurantes. Nós gostamos imenso de comer, portanto acho que somos pessoas altamente válidas para falar sobre o assunto. Nós gostamos de ter uma boa experiência no restaurante e termos este atendimento super personalizado e, enfim, o guardanapinho, as coisinhas todas bonitinhas, e obviamente que a comida seja boa, mas nós também gostamos muito, a bom português, de ir a uma boa tasca, de comermos um prato típico, de falarmos com o dono ou com a dona do restaurante. Se calhar existe uma particularidade dentro do restaurante, ou porque são os quadros antigos de família, e já passámos isso várias vezes. Aliás, muito recentemente também fomos comer a um restaurante na Ajuda e ficámos lá a tarde toda a falar com a senhora. Mas eu acho que é o tal equilíbrio e, acima de tudo, eu acho que é a expectativa que nós temos sobre o local e para onde vamos. Se nós também vamos a uma tasca e que vamos estar com pessoas que são pessoas muito dadas, muito familiares, que geram muita empatia, muita relação, acho que vamos querer ter essa vontade de falar com elas e de expor. Se for um sítio mais em que as pessoas estejam mais preocupadas com serem altamente profissionais na forma como fazem o atendimento, a sequência com que vão os pratos, os talheres, essas coisinhas todas, enfim, é gozarmos da experiência. Portanto, para mim, no espaço clínico, a minha leitura é que tem que ser um equilíbrio. Obviamente que eu quero ser bem tratado, porque estamos a falar sobre saúde, e se eu vou ao dentista, quer que seja alguém que me trate, quer que seja com maior eficiência e profissionalismo, e com experiência e conhecimento, mas ao mesmo tempo gostava também de sentar numa sala de espera em que possa ter um sofá, que possa ter o acesso ao Wi-Fi, que possa ter uma música, ambiente, que o ar-condicionado esteja bom. Ou seja, acho que há o básico, há as bases que têm que estar inerentes e, portanto, para mim, a experiência parte sempre do princípio de um equilíbrio entre aquilo que eu vou pagar e aquilo que me vão oferecer, entre aspas, não é? É nesse sentido. Sim, eu ia tocar nessa questão que tu tinhas de expectativa, porque lá está, tu a cada local que tu vais, a cada estabelecimento, vais com um objetivo, ok? Pronto, no caso da restauração, pode haver vários objetivos. Tu podes ir ao restaurante e o teu objetivo não é só comer bem, é teres um bom atendimento. Ou, vou dar aqui 2 exemplos práticos. Imagina que vamos os dois a almoçar e estamos tipo, apetece-nos comer um ganda cozido. Sim. Nós estamos dispostos a ir, se calhar, a uma tasca em que sabemos que vamos ser maltratados e até gostamos, exatamente. Exato. E se for preciso, estamos na brincadeira com o senhor e os talheres vêm trocados e o que for. Mas há o exemplo em que, se calhar, vamos receber um cliente, pode-se fechar um negócio, ou seja, é uma coisa em que o ambiente tem que estar controlado, as coisas têm que estar a correr bem, se calhar uma pessoa com quem não temos tanta confiança e queremos que seja proporcionada uma experiência controlada e boa, ok? Lá está, são 2 situações diferentes. Aplicando isso para a clínica, eu acho que, como tu estavas a dizer, tu queres que seja também um ambiente controlado, não é? Ou seja, não queres uma clínica tasca, porque trata-se de saúde. Exato, exato. E depois há outra particularidade, João, vê se concordas comigo. Nós até podemos ir a uma clínica, vamos chamar mais... não lhe quero chamar low cost porque, enfim, acho que não é o termo certo, mas talvez mais uma clínica... Não tão premium, ou mais uma clínica standard, digamos assim. Mesmo que tu estejas a pagar menos, tu nunca vais querer ter um serviço mau, não é? Ou não passar-te confiança. Exatamente, ou seja, eu entrar numa clínica que eu sei que a priori vou pagar pouco, ou uma clínica que tem um seguro, ou uma clínica que, enfim, tem preços baixos, não tem uma grande estrutura, mas tu não vais querer entrar dentro dessa clínica e teres uma recepcionista que te fale mal, ou que não te fale, ou que seja indelicada. Portanto, isso é a base, e é um bocadinho que tu dizias há bocado, os alicerces da educação e do respeito, não é? Sim, mas, bem, tenho de estar a desconstruir um bocadinho, mas também eu acho que há o perfil do paciente que não quer saber. Claro. Pode estar sentado numa cadeira de plástico, o que for, a única preocupação que se calhar tem é que o médico seja bom, não é? E isto levanta-nos algumas questões, não é? Ou seja, aquilo que é certo para uma clínica ou para um negócio pode não ser o que é certo. Há aqui um ponto importante, que é, nós não estamos aqui com esta abordagem a dizer que as clínicas premium são melhor que as clínicas standard ou low cost, o que é que seja. Estamos aqui a falar da gestão de expectativa e a base para um bom atendimento de front office. Eu acho que isso é muito importante. Um bom atendimento de front office, para mim, é alguém que me saiba receber, que me conheça, se obviamente eu já for um paciente da clínica, que me trate pelo nome, que obviamente faça o check-in, que me pergunte se precisa de alguma coisa, se quer um copo de água ou alguma coisa, eu sento-me
E a partir daí, o bom atendimento para mim é este. Obviamente, depois a parte das instalações, mediante o tipo de clínica que eu estou a contratar, ou o hospital, falávamos um bocadinho há bocado de hospitais privados. O meu hospital privado, eu não tenho contacto com ninguém. Adoro a aplicação, sento-me, pago pela aplicação, está tudo certinho, boas instalações, os médicos também são interessantes. Para mim isto é um bom atendimento de front office. Ou seja, a forma como tu és tratado já vai ter um pouco mais a ver com o tal posicionamento que estavas a falar. Se é um bocadinho mais premium, ou seja, são pessoas que querem, lá está, um sofá, ser muito bem tratados, etc. Exatamente. Ou se é uma coisa mais eficiente, ou seja, eu sou médico, não sou melhor ou pior que os outros, mas isto é uma clínica de medicina dentária e as pessoas vêm para aqui para ter a sua consulta. Se calhar, eu acho que o posicionamento é algo que tem que ser transmitido e consoante aquilo que tu procuras de passar no teu front office ou para os teus clientes /pacientes, pronto, estar muito bem definido e as pessoas estarem muito bem brifadas e formadas, mas acima de tudo, e pegando naquilo que tu dizias que era o importante, era ser eficiente. Exato. Ou seja, por muito que possam ser mais simpáticas ou menos simpáticas, ou teres uma sala de espera que seja mais premium ou menos premium, o que tu precisas é que o front office, então, diz-me se concordas, seja eficiente. Ou seja, que tu consigas receber o máximo número de pessoas, que as coisas estão organizadas, que não aconteça aquilo que eu dizia que era o meu receio, que é eu chegar à clínica e não ser bem... esquecerem-se de mim e as coisas atrasam-se e se calhar as consultas começam-se todas a atrasar porque a pessoa do front office, para além de estar a receber as pessoas e do nada já está... Isso acontece muito nos centros de saúde, não é? Exatamente. Ficarem perdidos os pacientes. E vou-lhe dar um exemplo. Uma coisa que às vezes me deixa confuso é chegar a uma clínica e eu não saber, há uma fila, não há... É senha, não é senha, sim. Depois acontecer aquela coisa de olhar para o lado e ficamos tipo, quem é que estava primeiro, quem é que não está. Por exemplo, eu adoro senhas. É uma cena que... Pá, ok. Mas não é Gostas só... da disciplina? Adoro. Tipo, ou seja, para mim não há... Aliás, isso aconteceu, eu fui à padaria portuguesa no fim de semana e já estava a ficar triggered porque... Pois, há pessoas que tiram e outras que não tiram. Exatamente. Isso é uma coisa que me deixa louco. E tu tinhas a senha? Eu tinha a senha. E depois? Quem não tinha? E houve um tipo que chegou, não tirou senha e estava à minha frente, tipo, mesmo ali a encarar o balcão. E eu estava aqui encostadinho atrás naquela... Já estavas a ver a senha. Exato. E depois começo a perceber que a minha senha já vai no 80 e... Já estava a ver sequência de... Exatamente, já estava uma grande confusão. Eu estava, pronto, isto vai ser muito estranho. Ou seja, se calhar aquele senhor que chegou depois vai ser primeiro atendido. Eu estava com pressa, pronto. Então, e agora agarrando nesse exemplo, vais voltar? À padaria portuguesa? Sim. Sim, é verdade. Por acaso correu bem. Correu bem porque, pronto, ou seja, mas porquê que correu bem? Porque o empregado de balcão deu prioridade à senha. Ok, ou claro. seja, a partir do momento em que há uma regra, é as senhas. Exato. Se depois não... O que eu ia ficar chateado e que se calhar me faria não voltar era isso. Há um sistema de senhas, eu segui o sistema que me disseram que era o que ia resultar bem, eu tirei a senha e depois do nada aparece passa-me à frente e o empregado de balcão não fez nada em relação a isso. Aí o front office, assumindo que o empregado de front office, falhou. Então eu diria que se nesse caso ele não tivesse sido competente nesse sentido, tu não voltarias àquela loja em específico, talvez eventualmente pudesse ir a outra. Se calhar Isto é uma cadeia, não é? É uma cadeia. Na próxima vez ia pensar duas vezes. Olha, já não vou àquela porque tem aquelas fulanos, é uma confusão, não gosto tanto. Se voltasse a estar com pressa, se calhar... Pois, exatamente. dependendo do dia, não é? Sim, diz. Agora ia só vender-me aqui, mas depois aconteceu um exemplo de ter ido ao Pingo Doce também estar numa de senhas e eu vi que um senhor que já lá estava esqueceu-se da senha e chamaram a minha senha e eu dei a vez. Muito bem, João. Sim, senhora. Muito bem. Exatamente. Sim, aqui é. Isso leva-me então aqui a uma frase que acho que é conhecida por todos, que é: quem faz a casa são as pessoas. E quem faz a casa, no exemplo dessa loja da padaria portuguesa, foi o facto de ele ter cumprido, o facto de haver uma clínica em que recebe a pessoa e tem esse cuidado todo, ou não. Portanto, eu acho que é a tal questão, as pessoas, e em particular esta recepção, nós estamos a falar de uma recepção, é fundamental que esteja altamente preparada para receber os seus pacientes, os seus clientes, neste contexto que é o contexto da própria clínica, não é? Isto leva-me àquela frase muito conhecida que é: quem faz a casa são as pessoas, não é? Portanto, no teu exemplo de ter sido da padaria portuguesa, aquela pessoa, aquela recepção teve a destreza de perceber que havia um modelo de senhas e que tinha que ser cumprido. Da mesma forma que na recepção de uma clínica há que ter esta percepção, esta leitura de que
aquilo que é o conceito e a cultura da empresa faz com que eu obrigatoriamente tenha que atender as pessoas desta forma. E atender bem. E tem que se definir logo muito bem. Ou seja, o que é que faz um front office se calhar funcionar bem ou não? Porque, lá está, nesse caso da padaria portuguesa, há uma regra. É um sistema de senhas. Se ele tivesse... se a pessoa do front office, se o empregado do balcão não tivesse cumprido isso, clientes insatisfeitos, neste caso eu. Exato. E então, eu acho que é muito importante no front office deixar as regras bem definidas. Ou seja, de que forma é que vamos tornar o nosso front office eficiente? Sendo com senhas, sendo sem senhas, de que forma é que é? Criar aqui uma regra que seja muito perceptível às pessoas quando chegarem e torná-la eficiente. Exato. Daí super importante que o front office esteja brifado. Porque às vezes, e voltando aqui atrás da nossa conversa, é aquela coisa, epá, esta pessoa que entrevistámos, pá, super simpática, fala imenso, dá-se muito bem com pessoas, vamos pô-la aqui no front office e vai correr muito bem. E fala bem, é comunicadora, não é? Há muito esta tendência de dizer, ela fala muito e fala bem. Exatamente. E depois vai acontecer que é, se calhar há aquela pessoa que adora falar e que se calhar nem se importa de ficar à espera e pronto, porque como ficou ali à conversa fica satisfeita, mas depois há aquela pessoa que está ali à espera de umas certas regras, de uma certa eficiência e vai ficar super desapontado e não vai querer voltar. Eu acho que há aqui um ponto importante que é, não há perfis especiais ou perfeitos para um front office. Há equipas de front office bem treinadas, não é? Obviamente que pode haver alguém que tenha um bocadinho mais de destreza, que seja mais energética, que seja um bocadinho mais social, mas acho que uma boa equipa de front office é aquela que é bem treinada, ok? Concordo. Para as pessoas terem esse tempo de serem eficientes no seu trabalho a nível de front office, que é receber as pessoas, agora vamos passar um bocadinho para o back office. Elas não podem fazer tudo. E o que é que acontece, João, em praticamente todas as clínicas? É as pessoas juntarem os dois departamentos. Exatamente, é aí que está o grande problema. O front office e o back office serem o mesmo departamento e ainda há casos em que uma pessoa faz front office, faz back office, faz trabalho comercial. E faz vendas, exato. Exatamente. E tudo ao mesmo tempo. E pronto, nós dizemos isto muitas vezes, que é quem quer fazer tudo. Faz tudo mal. Exatamente. E portanto eu acho que é um dos erros crassos assumir que uma pessoa ou um conjunto, que sejam duas recepcionistas, podem fazer tudo. Obviamente que podem, não estamos a dizer que não são capacitadas para isso, mas se nós queremos que o nosso serviço de atendimento seja personalizado e seja diferente, eu não posso querer assumir que cada pessoa que entra vai ser bem atendida se o telefone toca e eu tenho que o atender. Ou se eu tenho que receber uma desmarcação, ou se vem uma assistente a pedir para fazer uma marcação, ou se vem o médico querer falar comigo sobre um determinado tópico, se eu tenho que chamar um táxi para uma senhora, enfim, ou seja, é impossível conseguir fazer tudo isto e bem feito, e esta questão da experiência conta muito. Portanto, acho que se calhar agora lançava o desafio, João, de balizarmos aqui um bocadinho aquilo que são as principais funções na nossa leitura e para uma clínica standard alto, para aquilo que será um bom atendimento ou aquilo que deveria ser um bom atendimento a nível de front office. O que é que achas? Ou seja, as tarefas que essa pessoa deve assegurar. Sim, assegurar as básicas. Ok. Exatamente. Primeira, acho que toda a gente que entrar deve haver um cumprimento. Deve haver um reconhecimento que a pessoa entrou. Claro que é assim, se temos a recepção cheia e há uma pessoa que está um bocadinho mais lá para trás, obviamente que isso não. Mas eu vou dar aqui o exemplo ou seja, eu chego à clínica, a clínica está vazia, entre aspas, ou a recepção não tem ninguém, ou pelo menos o balcão, e eu chego lá e fico 5 minutos à espera que a recepcionista acabe um telefonema. Isso para mim não pode acontecer. Exato. Diria. Eu estava agora a lembrar de uma coisa. Já te aconteceu chegares a uma loja e dizer, olha, seja bem-vindo à loja X? Já te aconteceu isso? É raro. Ok. É muito raro. Também já me aconteceu uma vez ou outra, mas senti à partida que a experiência ia ser diferente do habitual. Exatamente. O tema das lojas também tem pano para mangas. Pois tem. É engraçado também. Porque depois também há uma grande disparidade. Há aquelas pessoas que nós entramos, ficam mudas, e há aquelas que vão atrás de nós. Mas, por exemplo, eu fujo um bocadinho das pessoas que trabalham nas lojas de roupa. Ou seja, eu gosto de ver a minha roupa e não gosto muito que se metam. Sim. Mas não me incomoda que me perguntem. Claro, obviamente também estou a fazer o trabalho delas. Exatamente. Obviamente. E lá está. Por exemplo, eu sempre que entro em qualquer estabelecimento eu gosto de cumprimentar. E a sair também. É curioso. Sim. Mas, ou seja, quando entro na loja gosto que a pessoa do balcão pelo menos me reconheça. Claro, e diga assim, muito. sejam bem-vindos, ou se precisar de alguma coisa eu estou aqui para si. Exatamente. E aliás,
às vezes quando entras numa loja, é uma loja muito comprida, se eu entrar na loja, eu olho sempre para a pessoa que está no balcão, nem que seja para dizer olá, boa tarde. E se não olharem para mim, se me ignorarem, fico um bocado... É verdade. Triste. Sim, triste, sim, mas é verdade. E isto para dizer que, lá está, é importante... Diz, João. Não ia confirmar muito, mas estava aqui já a pensar na questão da recepção, até que ponto é que não será importante, até te ia perguntar, a própria pessoa da recepção, pelo menos, dizer-te um olá. Claro, óbvio, claro que sim. Essa questão de ficar 5 minutos à espera para fazer o check-in, acho que não é uma boa experiência. Lá está. Se o front office estiver dedicado apenas a fazer aquilo que é o seu trabalho, que é receber, se calhar daí até veio o termo recepção, não é? Receber, eu acho que é um ponto de partida para que as coisas corram bem. Agora, se estás numa recepção e que o telefone, ou os telefones, depois é o telefone fixo, são os telefones móveis, está tudo a tocar, enfim, é complexo. Eu acho que esse tempo que tu estás à espera só para fazer o check-in, tu estás ali e estás, na tua cabeça só pensas, eu só quero fazer check-in, eu estou aqui de pé, Exatamente. eu quero me assentar, porque é que isto está a demorar tanto tempo? E é um bocado este princípio que nós queríamos agora aqui definir, que é, quais é que são então as bases para um front office? Dizias tu que é seres recebido, obviamente, a disponibilidade, portanto acho que esse é um tópico importante. Depois disso, eu diria que é a cordialidade, a forma como nós somos tratados, né? Ou seja, aquilo que eu dizia há pouco, se eu for um paciente regular, eu vou gostar que me tratem pelo nome. Olá, Sr. Nuno, bom dia, como está? Pronto, vamos então fazer assim o seu check-in. E eu até dizia, tu há pouco estavas a falar aqui de que se calhar uma clínica de categoria mais média alta, mas eu diria que o que estamos a dizer até se calhar é básico, sim. Exatamente, ou seja, mesmo que seja uma clínica um bocadinho mais low cost, ou às vezes até podem ser clínicas que estão em início de evolução, não é? Clínicas com 2 ou 3 anos. São clínicas, se calhar, com 2 ou 3 gabinetes, não é? Exatamente, portanto, uma coisa pequenina. Exatamente, ou seja, com um staff um bocadinho mais pequenino, controlado, mas que também tem capacidade para fazer este tipo de atendimento. Portanto, então, é a experiência, a cordialidade. O que é que defines de seguida? Lá está, e pegando naquilo que eu estava a dizer, que é o meu receio quando entro no estabelecimento, é de não ser reconhecido, darem-me a certeza que por exemplo, eu gosto quando me dizem obrigado, João, já está pronto, o médico já sabe, assim que estiver disponível vem chamá-lo. Eu gosto que me digam qual é que vai ser o próximo passo. Olha, aqui um exemplo. Gosto sempre que me digam qual é o próximo passo, não gosto de ficar no vazio. Ou seja, e eu acho que à partida a pessoa do front office vai sempre ter essa sensibilidade, mas fica um bocado a aguardar e o médico já vem chamar, ou assistente, o que for. Sim. Portanto, dar aqui a certeza que isso vai acontecer, que eu estou encaminhado e que vou ser bem entendido. Exato. Eu de seguida diria que a questão de se precisa de alguma coisa é muito importante. Mas lá está. Tem que haver a premissa de que o front office ou a recepção tem a capacidade a nível de tempo de o fazer. Aquela questão de se quer uma água, se quer um café. Acho que são coisas que, obviamente, todas as clínicas não podem ter este serviço. Óbvio. Mas se alguém chegar de manhã ou se chegar, enfim, qualquer altura do dia, ainda acima um dia como hoje que está muito calor, e se eu chegar dentro de uma clínica e se me perguntarem se eu quero um copo de água, claro. Faz toda a diferença. Portanto, acho que essa parte do conforto também é importante. E quem diz água, café, basta dizer eventualmente até a senha do Wi-Fi, como eu dizia há pouco, ou algo diferente, alguma coisa que até tenha acontecido. Imagina que é uma senhora que caminha da clínica que partiu um salto, ou precisa de um penso rápido porque se alijou. Eu acho que este tipo de atendimento e de preparação é fundamental. Isto só são pontos positivos a favor desta clínica ou desta instituição, porque se calhar se houver um atraso ou se o tratamento em si não correr como era previsto, a pessoa vai se lembrar, ok, falharam, mas noutros aspectos são altamente competentes. Concordo 100%, e ainda no outro dia estávamos a falar disso, com um colega lá na agência, ou seja, manter sempre a cordialidade, porque no final do dia as coisas podem-nos apontar o dedo por muitas coisas e vão haver sempre erros, e na clínica também, e na recepção vai haver sempre erros, vai haver sempre coisas que correm mal. Não há um dia de front office, por muito bom que seja o front office, em que corra tudo a 100%. Vai haver sempre atrasos, vai haver sempre pessoas que demorou, que houve um atraso, o que for, mas no final do dia diria que nunca nos podem apontar o dedo por falta de cordialidade. Exatamente. E por disponibilidade em ajudar e preocupação. Por isso, se a pessoa o front office tem que ter essa responsabilidade. Exatamente. E até olhando para o que tu estavas a dizer, ou seja, quando a pessoa chegar, o front office não tem que adivinhar que a pessoa partiu o salto, não tem que adivinhar que bebe café ou que precisa de água, mas só o facto de deixar a disponibilidade, qualquer coisa em que eu possa ajudar, sim, disponha, claro. É logo ali Sim, é o conforto.
Entretanto, a pessoa, vamos assumir que o tempo de espera não é muito prolongado. Na área da saúde, obviamente que há algum tempo de espera, enfim, é o que é. Haverá clínicas mais do que outras. São atendidas. A parte do check-out. Como é que tu gostas de que o check-out seja feito? Confesso que às vezes acho confuso o check-out. Ok. Eu às vezes não faço ideia o que é que tenho que fazer. Eu às vezes nem sei se tenho que ir à recepção, se tenho que pagar, se me mandam por isto, e-mail, seja em ok. hospital, seja em clínica, o que for. Ok, curioso. E às vezes até acho que é um E bocadinho... acabas por sair, não é? Exatamente. Sai só. Sais fininho. Não, mas às vezes não sei bem qual Sim. é que é o protocolo. Portanto, eu acho no check-out... Se calhar seria interessante, assumindo que nunca foste àquela clínica, que te indiquem, olha, no final da consulta. Por exemplo. Ok. Por exemplo. Sim, até porque às vezes o circuito de algumas clínicas pode ser complexo, não é? A entrada pode ser diferente da saída, Exatamente. enfim. Ok. Exatamente. Ou que haja algum... Lá está, mas depois também estar a passar isso para o médico, não acho, mas por exemplo, a assistente, quando... E ser encaminhado pela assistente até à recepção. Sim, por sim. exemplo, Sim. Ou pelo valorizo. médico. Há clínicas que é o próprio médico a encaminhar a recepção. Aí ainda, Sim, sim. ainda melhor, ou seja, Claro. mas eu acho interessante. Vai depender da haver- dimensão, não é? Da dimensão da clínica. Exatamente. E lá está, e das coisas estarem organizadas ou não, e de cada pessoa depois ter tempo para estes extras, que é quanto mais organizado, eu acho que mais tempo depois temos para pensar as coisas e conseguir esses extras. Mas, acima de tudo, e pequeno isso estavas a dizer, ou seja, aquilo que eu espero é que em todas as fases eu me sinta acompanhado. Ou seja, quando entro, sentir que há um reconhecimento de que eu cheguei, de que vou, que eles já se estão a mexer para me receber, que o médico já foi notificado, que sabem que eu estou ali na entrada, e lá está, e na saída a mesma coisa. Ou seja, sinto que às vezes ok, a consulta já acabou, pronto. E fica ali um vazio. Claro. O que é que eu agora tenho que fazer? Pois. Pronto. O lógico é ir à recepção, mas às vezes até não sabemos, porque se calhar fomos lá só entregar uma coisa ao médico, ou o médico vem-nos só ver uma coisa, e acho que é importante haver então esse Claro. acompanhamento. É isso. Se não for a assistente, que seja o médico ou vice-versa, acho que é importante. Para mim, enquanto consumidor, eu gosto que haja esse acompanhamento, acho que fica sempre bem. E no ato do pagamento, que haja, obviamente, os métodos de pagamento sejam facilitados. Hoje em dia, enfim, pode-se pagar de certas formas, várias formas. E gosto particularmente de me perguntem se querem papel ou se querem por e-mail. Também. Acho que os tempos que correm, acho que não há necessidade nenhuma de estarmos a fazer impressão de folhas A4 para uma linha que é uma higiene oral. Acho que não faz sentido nenhum. Portanto, gosto quando as clínicas têm essa opção de querer enviar por e-mail. Acho que isso é muito sensato. Bom, Joana, então aqui, João, para encerrarmos aqui o front office, acho que passamos aqui um bocadinho pelo espaço todos, pelos processos todos do front office. Isto leva-nos a um tópico, que é eu, para ter este tipo de atendimento, para poder tratar as pessoas desta forma, com este perfil que nós tratámos agora aqui, este paciente, este colaborador, este recepcionista ou recepcionista, tem que ter tempo a fazer o trabalho dele, não é? Exatamente. E, portanto, agora passamos para o back-office. Ok, se ele está destinado a fazer isto, a receber as pessoas, ser cordial, fazer os check-ins, os check-outs e, eventualmente, obviamente, acho que faz todo o sentido fazer a marcação da próxima consulta, eu não posso estar a atender telefones, não posso estar a responder e-mails, não posso estar a fazer gestão de leads. Portanto, passamos então agora aqui para o back-office, que é uma extensão do front office, não é? Porque estamos a falar ainda de atendimento ao cliente. Existem N tarefas para o front office, para o back office. Qual é aquela que tu destacas como a mais relevante? Vamos falar todas elas, mas aquela que tu consideras a mais relevante. Pronto, mais uma vez a disponibilidade. Ou seja, e separando um bocadinho o back office do front office, ou seja, front office, um bocado frente de loja, ou seja, estar face to face, em contacto com as pessoas e haver essa disponibilidade, no back office é muito semelhante, só que é via telefone e via e-mail, Sim. o que for. E então é digital, não é? E até voltando um bocadinho atrás no exercício de qual é que é a minha expectativa quando eu entro pela porta de uma clínica, qual é que é a minha expectativa quando eu ligo para uma clínica. E assim como eu não gosto, quando entro pela clínica, de ficar à espera que a recepção acabe o seu telefonema para me dizer olá, para reconhecer a minha chegada, eu quando ligo para a clínica também há algumas coisas, alguma expectativa. Ou seja, vou dar um exemplo, não gosto que não me atendam. Olha, posso dar um exemplo que me aconteceu muito recentemente. Como sabes, eu a semana passada estive a tentar marcar as minhas férias, não é? E liguei para um hotel
aqui em Portugal, porque queria perceber se ele tinha um valor competitivo comparativamente com o que estava no Booking, que às vezes há Uma reserva direta? Sim, uma reserva direta até pode ter um valor mais interessante. Então eu liguei para este hotel, que era um hotel de 5 estrelas, e eu estou a dizer que é 5 estrelas porque é importante para fazer o conceito, ok? Ok. E eu liguei e apresentei-me, olha, gostaria de fazer uma reserva para 3, 4 dias, já não me recordo. Gostaria de saber se para estas datas se tem algum, se me pode dar a indicar um valor por noite ou se tem algum, sei lá, algum PEG comparativamente com o que está disponível no Booking, por exemplo. Ao que a pessoa me responde até um bocadinho à pressa, mas já foi ver o site, já foi ver o nosso site. Ok. Ou seja, para mim está apresentado. Tá feito. Sabes o que é que eu fiz a seguir? Desliga. Disseste obrigado? Disse obrigado, fui cordial, agradeci, Exatamente. fui ao Google Reviews e deixei uma estrela. Pronto. Está feito. Para mim, a minha experiência para um hotel de 5 estrelas não é ninguém, não é numa recepção dizer-me, olha, vá ao site. Mais uma vez, é a expectativa. Tipo, Não é? Exatamente. E mesmo que não fosse 5 estrelas, a verdade é que mesmo que não fosse 5 estrelas, se fosse um hostel, se fosse o que quer que seja, sim. ninguém me pode dizer, eu estou a assumir que eu vou comprar os serviços deles, eu Exatamente. vou gastar dinheiro com aquela empresa, não me podem dizer, olha, vai ver ao site, ou já foi ver ao site, não é? Com esta prepotência. Sim. Ou seja, a minha experiência aqui, e eu nunca na vida vou pôr os pés naquele hotel, te garanto. Portanto, é um bocado isto. Exatamente. Aquilo que nós falámos sobre a recepção é a mesma coisa no digital. A forma como tu respondes a um e-mail ou como atendes a um telefonema é igual. Exatamente. Ou pior, não é? Porque nem sequer viste, não há relação, não há nada. Imagina, o hotel pode ser muito bom. O hotel pode ser muito bom e acredito exatamente. que seja muito bom. Mas a experiência que eu tive faz-me crer que tive um atendimento de 0 estrelas para um hotel 5 estrelas. Exatamente. Pronto, e daí é isso mesmo. A expectativa que tu tens do front office vais ter de formas semelhantes do back office. O que é que dirias que é para Olha, ti? posso só complementar isto? Desculpa. Força. Só agora para não ficar mal no filme. Fui ver as outras reviews e havia muitas pessoas a queixarem-se do staff. Pronto. Portanto, vai também não me sentir sozinho, de certa forma, porque obviamente eu não tenho interesse nenhum em estar a falar mal sobre o trabalho dos outros, mas para mim foi fundamental que as outras pessoas soubessem que a minha experiência foi Claro, aquela. óbvio. E atenção, eu acho que há aí um ponto que é interessante, que é, se calhar a pessoa que te atendeu, se calhar ela não é um mau funcionário ou o que for, mas se calhar há aqui 2 pontos que falharam. Se calhar não teve a formação adequada. E se calhar está a fazer tudo. E segundo, E está a fazer tudo. se calhar está a fazer uma data de coisas ao Se mesmo calhar tempo. tinha 7 pessoas à frente dela para atender. Exatamente. Se calhar essa pessoa que te atendeu, para além, é o front office e o back office ao mesmo tempo. Exatamente. E E se calhar é daí- concierge também. Exatamente. Pois. E ainda vai levar as malas. Pronto. Portanto, daí a importância. Às vezes nós estamos. E eu acho que isto é o primeiro reflexo, que é quando as coisas correm mal, apontarmos o dedo. Claro, sim. E vamos dizer logo, fogo, a minha recepcionista, ou lá está, a minha pessoa, o meu concierge, o que for, não valem nada. Mas depois vamos a ver e estamos a pedir uma coisa impossível, que é, tu queres que eles sejam espetaculares a fazer tudo, mas pronto, isso não acontece. Claro. Mas há aqui um ponto importante. Tu estavas a tocar quase nesse ponto, que é se eu for mal atendido, eu vou deixar uma review negativa. Se o atendimento for bom, eu não vou deixar uma review. Porquê? Porque o que é expectável, o que tu pagaste é que seja bom. Exatamente. E se é bom, eu não vou dizer duplamente que é bom. Imagina, se for, a minha perspectiva, se for mesmo muito bom e tenha superado expectativas, eu deixo uma review positiva. Se for muito mal como esta experiência, eu vou deixar uma review negativa. Se for aquilo que eu expectava, muito certeza que eu não vou fazer nenhuma review. E eu tenho quase a certeza que há muitas pessoas que têm o mesmo raciocínio que eu. Tem. E pegando nesse exemplo, na hotelaria faz-se uma coisa que é, há hotéis que preferem ser 4 estrelas Exatamente. do que ser 5. Não sei se calhar até foste tu que me disseste, mas que preferem ser 4 estrelas a ser 5, porque sendo 4 estrelas, Sim. a expectativa é muito menor. Sim. E, ou seja, eles superam sempre a expectativa da pessoa, então depois conseguem imensos reviews e estão sempre overbooked. Sim. Overbooked não, mas estão sempre, lotados e há muita procura. Enquanto que às vezes há hotéis que se atiram para as 5 estrelas porque estão com a fome de ser 5 estrelas e não acompanham. E então começam a ser, lá está, acontece aquilo que aconteceu com a tua experiência. Exatamente. Eu acho que um bom exemplo, e eu acho que nós fazemos isto muito quando fazemos o nosso serviço de consultoria a algumas clínicas, que é dar sempre como exemplo o atendimento que é feito por um hotel. Porque o atendimento que é feito num hotel, por base, é sempre o melhor atendimento que tu podes ter. E eu acho que transpondo aquilo para o universo das clínicas é uma boa área para se aprender. Obviamente com bons exemplos. Mas
puxando outra vez aqui um bocadinho para o back-office, dizias e bem a forma como é atendido o telefone e como é respondido o e-mail, e isso leva-me a um ponto muito importante e que nós temos sempre como base quando fazemos os nossos programas de consultoria: scripts. As pessoas têm que saber falar e falar todas amplamente com o mesmo conceito. Eu não posso ligar para a mesma empresa ou para a mesma organização 3 vezes no mesmo dia e ser atendido de formas diferentes. Exatamente. Portanto, o script é fundamental. As pessoas saberem atender e saberem como falar é fundamental. E isso vai também partir do ponto que falámos inicialmente, que é a formação. Treinarmos as pessoas para isto. Exatamente. Formação, ou seja, a forma como tu falas, o teu tom de comunicação, como é que tu te queres apresentar, e depois também a parte da informação. O pior que me pode acontecer é no telefonema, e que acho que foi um bocadinho que te aconteceu, a pessoa foi apanhada desprevenida, não te soube dar uma resposta. Isso é o pior. Exato. Porque se não te sabe dar uma resposta... Ela não sabia claramente, foi por isso que mandou ir para o site. Exatamente. E lá está. Daí, mais uma vez, que se calhar o problema foi aqui na formação da pessoa ou o que foi. Mas a pessoa responsável pelo back-office tem que ter formação, tem que saber o que é que vão dar como resposta. E pronto, e então aqui na parte da dentária vão ser inúmeras as perguntas que as pessoas vão fazer, sem seguros, pronto, todas as informações sobre a clínica, etc. E vai ser fundamental então aqui a parte da informação. Falando aqui então das expectativas que nós temos sobre o back-office, então que sejam a disponibilidade, obviamente. O telefone toca para ser atendido. Exatamente. Que haja informação e que depois, mais uma vez, seja a disponibilidade. Quantas vezes, e ia-te perguntar se já te aconteceu, que é estares a falar ao telefone e pedirem-te para esperar só um bocadinho. Sim, ao estar a ouvir, olha, são 50 euros. Exatamente. É terrível isso. Exatamente. E que lá está, que é o que vai acontecer, que é quando tu misturas o back-office e o front-office, alguém vai sair prejudicado. Sim, alguém sai prejudicado. A pessoa está ao telefone, está-se a sentir mal porque está-se a sentir desprezada. Passada para segundo plano. Para segundo plano. E quem está à tua frente também está a sentir que tu estás a ficar altamente nervosa e ansiosa porque estás a fazer as tuas tarefas ao mesmo tempo. Portanto, são duplamente os clientes mal geridos. Exatamente. Se tu tiveres o front-office e o back-office centrados na mesma pessoa, nunca vai resultar para dois lados. Ou seja, vai sempre acontecer isto em várias alturas do dia na tua clínica, que é uma pessoa chegar ao mesmo tempo que a pessoa está ao telefone. E daí das duas uma. Ou a pessoa que está ao telefone vai ficar chateada porque o telefonema vai ser interrompido para receber a pessoa que chegou, ou a pessoa que chegou vai ficar chateada porque vai ter que ficar à espera que tu acabes o teu telefonema. Alguém vai sair mal. Alguém vai sair sempre mal. Ou então os dois, na verdade. Ou os dois, exatamente. Exato. Portanto, acho que pronto, sabemos que cada clínica é cada clínica, há projetos que estão mais no início, há projetos que já estão mais estabelecidos, há condições que influenciam, condições financeiras, o que for, dificuldade em encontrar recursos, há muitas condições, mas, ou pelo menos acho que partilhamos esta opinião, que juntar back-office e front-office na mesma pessoa e no mesmo espaço não vai funcionar. Não vai funcionar. Exato. Ou pode desenrascar. É o desenrasque. É não verdade, sim. Ainda estamos para ver um caso em que isso não seja Claro, assim, exato. atenção. Nós falámos no primeiro episódio sobre a parte da estratégia. Eu acho que parte um bocadinho daí, a definição de prioridades. O que é que para mim é prioridade? Para mim a prioridade é ter uma boa experiência do cliente, quer seja nesta parte do atendimento, da recepção, como a parte operacional, digamos assim, do médico. Portanto, é definir prioridades. Ok, pode ser uma clínica com um início devagar, não tem muitos fundos, enfim, mas acho que definir a prioridade, exatamente aquilo que queríamos passar, acho que vai ajudar depois na definição daquilo que vai ser, enfim, o sucesso dali para a frente. Muito bem, João, já falámos aqui um bocadinho sobre a parte das chamadas, o atendimento, os scripts, sabermos falar sempre com a mesma linguagem, sempre com a mesma cultura da empresa. Agora vamos falar de um aspecto muito importante, e provavelmente dos mais importantes dentro do back-office, que é a gestão das leads. Vamos assumir que há marketing a funcionar, há várias entradas de leads a partir de vários tipos de campanhas, estamos a assumir, ou seja, um landing page de conversão, ou seja, websites, ou seja, orgânico, ou seja, através pelas redes sociais. De que forma é que este trabalho é impactado naquilo que é o dia-a-dia da clínica ou aquilo que é as receitas futuras desta clínica? Pronto, assim, explicando também aqui, desconstruindo que lead é uma pessoa que não é nosso cliente, mas que é um potencial cliente, ou seja, é um contacto de alguém, um contacto externo de uma pessoa que se quer tornar cliente, tem muito valor, não é? E dando aqui o exemplo de uma clínica dentária, um novo paciente, a longo prazo,
vai trazer um retorno muito grande a uma clínica, não é? Claro. E Porque aliás, se ele for bem tratado, pode ser paciente durante muito tempo. exatamente. E trazer a família. Eu, se for a uma clínica e for bem tratado, vou referenciar, exatamente, e vou estar lá a minha vida toda. Ninguém muda de clínica porque hoje apetece-me experimentar uma clínica nova, acho eu. Claro, mas Há isso não pessoas existe. Sim. Pode haver quem faça Claro. isso. Mas acho que a partir de se tu fores a uma clínica, se sentires confiança no teu médico e se fores bem tratado, tu vais ficar lá a vida toda, não é? É verdade. Portanto, pronto, super importante, primeiro que tudo, dar valor a uma lead, dar valor a um possível cliente. Está formatado para conseguir... Exatamente. E eu acho que muitas das vezes as clínicas e os negócios estão muito no seu dia-a-dia e as É mais coisas uma estão a correr chamada. rápido. É mais uma chamada. uma chamada, Ok, exatamente. não pode ser mais uma chamada. E era engraçado, às vezes, tentar fazer essa compreensão de... E aí ouvir as chamadas pode ser muito interessante, auditar as chamadas que são feitas, de forma legal, obviamente, e perceber qual é que é o volume de negócio que se calhar nós perdemos no último ano porque não nos conseguimos dedicar. E estamos a assumir que está a haver a chamada. Pode não haver uma chamada realizada. Exatamente. Portanto, há mais essa nuance de, ok, eu atendo a chamada, mas se não for atendida, eu tenho que retomar. Ou tenho que fazer várias tentativas, não é? Exatamente. Portanto, e depois eu acho que há aí vários fatores que levam primeiro, a que tenha que haver uma pessoa dedicada a isso, ou que pelo menos não tenha muito mais tarefas além desta parte comercial e de tentar converter possíveis clientes ou leads em negócio, em pacientes, ok? E nesse aspecto há muitas coisas que têm que estar salvaguardadas. E nós falamos muito disto, por exemplo, lá está, o terem a informação toda na palma da mão, conseguirem dar as respostas certas, a disponibilidade. Desculpa interromper. Para mim, o que é o mais importante, na verdade, é o que também existe no front office, que é ler o cliente. Para mim, ter escuta ativa é fundamental. O primeiro impacto. Alguém que esteja à procura de saber mais informações, ou queira saber preço, ou queira saber sobre os médicos, ou o que quer que seja, ou que esteja indeciso, eu acho que o facto de ter escuta ativa, eu acho que é importantíssimo. Ou seja, tu percebes exatamente o que é que aquela paciente deseja. Não é? Porque pode ser um paciente que já frequentou muitas clínicas, que já pediu orçamentos a várias clínicas. Se eu perceber exatamente qual é que é a dor, entre aspas, daquele paciente, eu acho que vou conseguir contornar a situação e vou conseguir fazer com que aquela lead, aquela pessoa, possa vir até à clínica e saber mais informações sobre o nosso serviço. Porque lá está, cada pessoa que liga está à procura de uma coisa diferente e tem uma expectativa diferente. E mais uma vez, essa leitura que tu fazes no front office também tens de conseguir fazer no back office. Há de haver pessoas que ligam e que querem estar ali na conversa e isso acontece muito. Sim, muito. Mas depois há aquela pessoa que é rápida, ou seja, tem aqui um intervalozinho na minha hora de almoço, eu quero despachar isto, quero que sejam muito pragmáticos, portanto, e é preciso que essa pessoa que esteja no back office, mais uma vez, tenha essa capacidade de perceber o que é que a pessoa... Tecnologicamente, João, acho que tem que ser sempre acompanhado de um sistema que permita fazer esta gestão, porque se temos o marketing a funcionar, o mais provável é que mensalmente, de acordo com o budget que é utilizado para as campanhas, que entre 30, 50, 100 leads, 200, o que é que seja, qualquer que seja o número, a entrada de novas leads dentro de uma clínica, elas têm que ser postadas de uma forma eficiente. Para isso, existem muitas formas de o fazer, ou com spreadsheets, ou com CRMs, ou com modelos mais arcaicos de folhas de Excel, o que quer que seja, mas é importante haver esta percepção de que estar no back-office é poder ser rápido e haver prontidão na forma como é feita a gestão diária de chamadas ou de mensagens do WhatsApp, porque também há muitas clínicas que já utilizam o WhatsApp Business, mas tem que haver esta percepção de a gestão das próprias leads que não são atendidas ou que não são processadas no dia, por vários motivos, ou porque o paciente não atende, ou que atendeu e pediu para ser contactado mais tarde, ou porque nas 2 primeiras chamadas não atende porque está de férias. E daí ser super importante que esta gestão das leads seja permanente e seja muito consistente, ou seja, se entra uma lead durante o dia, durante as semanas, ela tem que ser tratada em tempo real, porque se alguém pediu para ser contactado, ou alguém que enviou um e-mail, um SMS, ou deixou um comentário nas redes sociais, ou uma mensagem, tem que ser tratado, porque o mais provável é que se não for tratado num espaço de 24 a 48 horas, já sabemos, ou menos, as pessoas depois procuram outras alternativas.
Bom, então, João, já nos estamos aqui a alongar um bocadinho, já falámos bastante sobre front office, back office, e já estávamos aqui com uma perna aqui dentro da parte mais comercial. parte comercial, ali o Cyril já nos estava a cortar as orelhas, já estava ali a fazer sinais, portanto se calhar deixamos a parte mais comercial também muito alocado aqui ao back office para um próximo episódio. Se calhar iria sugerir então, para terminarmos, fazemos aqui um pequeno resumo sobre esta conversa que tivemos aqui hoje. Começando então pelo front office. João, o que é que falámos? Portanto, no front office, acho que tanto o front office como o back office acabam por ser muito semelhantes, mas diferentes na sua forma. E há então estes objetivos que têm que ser assegurados. No caso do front office, que é toda a gente, nós somos a frente de loja, à frente aqui da nossa recepção, assegurar que a pessoa que chega é reconhecida. Ou seja, reconhecemos que a pessoa chegou e queremos lhe dar aqui a segurança, que sabemos disso e que vamos dar seguimento aqui à sua experiência na clínica. É um bocado como se fosse os olhos, os ouvidos, a boca, a cara da clínica, não é? Que nós conseguimos fazer tudo, é quase um 5 em 1, não é? Exatamente. Reconhecer a entrada da nova pessoa, assegurar, e isso tem que ser inerente, a cordialidade, a educação, mostrar aqui a nossa disponibilidade, pronto, e acima de tudo são estes aqui os pontos. E encaminhar a pessoa para os próximos passos. Portanto, seja ao longo de toda a experiência na clínica, a pessoa sentir-se acompanhada e nunca sentir ali um vaziozinho de ok, agora onde é que eu tenho que me dirigir? Exato. Por fim, falámos então do back-office, começámos a falar também daquilo que é o atendimento ou a predisposição para poder fazer chamadas e atender chamadas de uma forma eficiente. A preparação com os scripts para poder ter uma linha condutora que vai de acordo com o conceito da clínica, e depois estamos a entrar já pela parte da gestão das leads, onde obviamente tem que haver um controle especializado, muito personalizado, a questão de depois também ter alguma tecnologia associada, como CRMs, por aí fora, para conseguir fazer o melhor atendimento possível. João, como eu dizia há pouco, conversa muito interessante, acho que tocámos aqui em pontos muito relevantes. Para quem nos viu e quem nos ouviu, espero que tenham gostado. Mais uma vez, partilhem este podcast, deixem também os vossos comentários, as vossas sugestões são muito importantes, os vossos comentários são muito importantes para nós também debatermos aqui internamente temas para podermos também abordar. Sugerimos também que passem pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo YouTube, TikTok e Instagram. Como bons marketeers estamos em praticamente todas as plataformas. E agradecer-vos mais uma vez por estarem desse lado. Obrigado e até breve. Obrigado, até breve. Tchau, João. Tchau. Muito bem. Cyril. Aí, props. Yeah. Foi bom.